Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, tá desesperado aí com o seu dinheiro, com os fundos imobiliários? Foi na ideia aí de um monte de gente dizendo para você comprar os fundos que mais rendem e na verdade agora a cota tá caindo bastante. Escreve aqui nos comentários se você acha que é hora de sair dos fundos imobiliários e investir em outra coisa, para você ver no final do vídeo se você vai continuar com a mesma opinião, tá bom? O vídeo de hoje eu preparei aqui para você com uma apresentação que vai ser uma verdadeira aula de investimentos e no final eu quero te falar por que a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa. Eu acho que esse caso que aconteceu, que vem acontecendo com os fundos imobiliários é bastante didático, bastante pedagógico e a gente pode tirar algumas lições aqui muito importantes para você se dar bem na sua trajetória como investidor. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, aqui é a sua casa. Seja muito bem-vindo para se juntar a gente aqui, se inscrevendo no nosso canal, que inclusive ajuda muito aqui o nosso trabalho a impactar mais pessoas pela nossa tão sofrida e combalida causa da educação financeira. Então vamos lá, o que aconteceu? Vamos primeiro ler o noticiário, né? Crise de crédito chega nos fundos imobiliários num momento turbulento para a categoria. E no começo, se no começo da história que a gente teve a Selic impactando bastante forte, os fundos de tijolo, já explicando para você que o motivo é a Selic alta e daqui a pouco a gente vai entrar nessa seara. E agora a classe toda está pressionada, sobretudo os FIIs que tem CRIs dentro. E aí a gente tem caso, ó, do fundo imobiliário HCTR11 caindo 30% no fechamento de sexta-feira agora. Temos também o TORD11 com 27,26% no mês, VSLH11 caindo 22% no último mês e também o DEVA11 com 31% de queda no último mês. Por que será, hein? Por que será e como que você deve investir, se você deve procurar esse tipo de fundo ou se você já tem esse tipo de fundo imobiliário, será que você deveria vender e consolidar a queda? Aguenta aí. E eu quero mostrar hoje no vídeo para você o que tem dentro desses fundos imobiliários, que são os CRIs, né? Alguns têm caixa também, tem outros ativos lá dentro, mas que são os CRIs? O que são os CRIs na verdade? Vou mostrar para você como que funciona a securitização para a gente começar a entender o que tem dentro do FII para ver o que deu de problema nele e a cotação caiu. Quando você tem uma incorporadora, ela deseja fazer um empreendimento imobiliário, né? Um shopping, um condomínio de apartamentos residenciais. Ela tem uma série de compradores que injetaram dinheiro ali para serem donos desses apartamentos, por exemplo. Acontece que essas vendas elas são feitas de forma parcelada. Então a incorporadora precisa de dinheiro eventualmente, né? Como geralmente rodam vários projetos ao mesmo tempo, precisa-se de dinheiro, de antecipação de recebíveis. A incorporadora precisa dessa grana no dia de hoje, contando com o dia de amanhã que o cliente, que o comprador vai honrar com a despesa dele, com a dívida dele. E aí que está o problema, a gente vai chegar lá. Então esses recebíveis aqui que a gente está mostrando para você, imagina como se fossem os boletos, né? Os boletos que os compradores vêm pagando a prazo ou vão pagar a prazo no futuro. A securitizadora, o que ela faz? Ela junta todos esses boletos aqui no nosso exemplo didático e ela monta esses boletos na forma de CRIs. Ela pega esses recebíveis e coloca num pacotinho de maneira que um investidor possa comprar esse pacote ali. É um pacote, um CRI que tem diversos recebíveis dentro deles. E esses CRIs podem ser negociados no mercado, independentemente, mas lastreados nessas dívidas. Então o investidor coloca o dinheiro comprando o CRI, que por sua vez tem um recebível. Quando o investidor injeta dinheiro comprando esse CRI, a securitizadora permite que esse dinheiro colocado pelo investidor seja usado no dia de hoje lá pela incorporadora numa obra imobiliária, evidentemente com desconto, né? Com desconto. O dinheiro tem valor diferente no decorrer do tempo, né? O dinheiro de hoje vale mais do que o dinheiro de amanhã. Então, se o cara quiser antecipar um recebível que ele tem na frente, ele precisa de um desconto, ele precisa dar um desconto e essa taxa que os investidores recebem, claro que tem os custos aqui da securitização, enfim, essa taxa está muito atrelada à taxa que o comprador está pagando lá na ponta da dívida do comprador. Então, se a gente pegar um fundo imobiliário, ele tem dezenas de CRIs dentro dele e cada qual está atrelado a uma dívida imobiliária lá na ponta que tem uma taxa de juros, por exemplo, IPCA mais 7, IPCA mais 10. E o que a gente vem observando nesses dias é que com o aumento da taxa Selic fica cada vez mais difícil
para a pessoa lá na ponta honrar com essas dívidas, porque a dívida ela é indexada de repente à inflação ou à Selic, que estão muito altos nos dias de hoje e que no mundo todo tem crescido bastante também. Estados Unidos com inflação alta, taxas de juros crescendo bastante por lá também. Então essa estrutura ela para de pé se o comprador lá na ponta honrar, continuar dando conta de pagar aquela taxa de juros cobrada dele. É evidente que essas dívidas, elas possuem garantias, né? Alienações fiduciárias, por exemplo, para honrar caso tenha algum problema ali de crédito, né? Que o comprador não honre com as suas dívidas, mas isso se arrasta, né? Para executar essas dívidas tem um impacto temporal ali, demora um tempo para isso acontecer. Então o que a gente está vendo é justamente isso, e mostrando para vocês agora, dizendo que FII não é renda fixa, tá bom? Muita gente se acostumou a ter 1%, 1,5%, chegou a ter, né? Tem fundos pagando isso, a gente vai falar mais deles daqui a pouco. E as pessoas se acostumaram a ter esse fluxo de recebimento em percentual, que é o yield, o valor recebido em proventos face ao valor pago, muito alto, e sem olhar os riscos que estão embaixo, acreditar. A pessoa, sempre quando você vai investir, você tem que olhar o ativo, se aquele ativo que você está investindo, o que tem lá dentro, se ele tem valor, se ele tem segurança, se esses títulos de dívida que a gente está falando dentro dos CRIs, dos diversos CRIs que compõem um fundo imobiliário, se a estrutura de cobrança, né, se a adimplência desses credores, se ela vai se sustentar ao longo do tempo, porque não adianta eu querer cobrar bastante do meu inquilino, sendo que já ele para de pagar e ele sai, e eu vou ter que cobrar na justiça ou vai ficar sem alugar, vamos ter uma vacância aqui. E muita gente entrou aqui na onda de investir em CRIs só olhando o yield, né? Que é o percentual de retorno dividido pelo valor da cota. E muita gente entrou a falar, caramba, por que você vai investir em fundos imobiliários de tijolo que estão rendendo 0,7, eventualmente 0,8, se você tem FIIs de papel rendendo 1,5? Agora a história nos mostrou por quê, certo? E outra falácia também é olhar só índices e indicadores de preço. Eu olho o preço dividido pelo valor patrimonial por cota, beleza, deu menos que 1, tá barato. Tá barato se o cara lá da ponta continuar pagando a prestação dele, certo? Porque se ele não pagar, não adiantou nada você comprar algo que esteja barato e nem que esteja rendendo muito. E isso nos prova que investir não é só olhar rendimento. Esses dias a gente tá falando de investir em dólar e aí muita gente me procurou e falou, William, mas está rendendo mais no Brasil investindo na taxa Selic. Por exemplo, 5% em dólar versus a renda fixa brasileira pagando um pouco mais de 13% ao ano. O que as pessoas não olham é o seguinte, não tem investimento melhor que o outro. Você investe no exterior para diversificar o seu patrimônio do risco Brasil, certo? E nisso quando você está comparando só a rentabilidade, fala, beleza, então eu vou deixar inclusive de investir aqui no Brasil, vou comprar título público da dívida da Argentina e eu vou ficar rico. O cara não olha a inflação, o cara não olha o risco de inadimplência. Então, investir não é só rentabilidade, a gente tem os pilares de liquidez e segurança também, nunca se esqueça disso, e é por isso que a gente vai falar inclusive aqui de diversificação, porque ninguém sabe o futuro, tá bom? Eu não sei, o pessoal manda dúvida pra gente, fala, William, o que vai render, qual ação vai valorizar, quem dera se eu tivesse essa bola de cristal funcional como muita gente pensa, e ninguém tem, tá? Nem aquele gestor famoso, daquele fundo famoso, consegue prever. Inclusive, a maioria dos gestores de fundo não consegue ganhar nem do Ibovespa, né? Então, o mercado vem falando pra gente aqui, na visão dos analistas, que essa crise é global, e é verdade. Essa crise de juros altos e inflação alta. Então, a gente tem aqui no Brasil impactando, sobretudo, esses FIIs de papel, né? FIIs de CRIs, que vários deles aqui deram um exemplo aqui do HCTR, do TOD, do VSLH11, do DEVA11, atrasando ou até mesmo cessando o pagamento de dividendos, e isso impactando muito no valor da cota, porque no fundo imobiliário de papel, o valor da cota é o fluxo de recebimento futuros descontados à data presente. Se a gente não for ter esses pagamentos no futuro, então é muito natural que a cota caia. Mas aí que tá. Isso é interessante do ponto de vista de quem está pensando em entrar e quem já está dentro. Será que é hora de sair? É o que a gente vai falar já já. Agora a gente está vivendo um momento de Selic alta, né? Mas se a gente pegar nos últimos anos no Brasil, a gente teve um refresco em termos inflacionários. A renda fixa pagando pouco, a gente teve muita gente vindo para a bolsa. Ó, em 2018 eram 200 mil investidores
em fundos imobiliários, 2019 645 mil e agora em 2023 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. E o que eu quero analisar aqui é se esse movimento foi sustentável, né? Se isso se sustenta ou se as pessoas estavam de fato querendo buscar renda fixa na renda variável. E essa galera que está chegando agora, lembra, 2018 a gente tinha 200 mil investidores. É bem interessante você analisar que muitos desses investidores não estão preparados para essa volatilidade, né? A gente não viveu esse movimento reverso, né? A gente viu os juros caírem, mas esse pessoal que chegou de 2018 para cá não viu o repique dos juros. Então, muita gente ficou olhando só dividendo e agora está assustado vendo o patrimônio cair. E na pandemia o que aconteceu, né? Tivemos inflação alta, a Selic subiu e os FIIs foram impactados positivamente, né? Porque os recebíveis imobiliários, os CRIs que a gente viu, eles são reajustados em IPCA ou em Selic. Tem fundo imobiliário onde o CRI oferece IPCA mais 10. IPCA mais 10. Aí a gente fica olhando, né? Se você tivesse lá na ponta, será que você teria condição de pagar essa taxa? Então é bastante natural que muitos desses credores não deem conta de pagar dívidas nesse patamar de Selic alta ou Selic baixa. Se a Selic está alta ou baixa, a gente falou nesse vídeo aqui, inclusive. Eu, inclusive, acho que a Selic está alta, mas os meios de baixar Selic que estão sendo propostos pelo governo atual, eu acho que eles não condizem, sabe? Eu creio muito que a gente precisa de juros menores. Não tem país nenhum no mundo que prosperou com inflação e juros altos. Até porque se tiver juros altos, todo mundo vai para renda fixa e esquece renda variável, esquece empreender, né? 25%, 30% ao ano, você vai ter a sua empresa e correr riscos malucos, sobretudo aqui no Brasil, para quê, né? Mas o fato é que eu acredito que os juros baixos são reflexos de um país que tem as contas em ordem e inflação controlada. Eu acho que daí vem o reflexo de você poder diminuir a dose do remédio, que de fato acaba com o paciente também. Mas se eu só diminuir a dose do remédio e eu não voltar na causa, o paciente continua doente. E a gente pode ver, olha que interessante, se a gente puxar a composição aqui do IFIX de 2019 para 2022, a gente vê aqui em azulzinho que os FIIs de CRIs, lá em 2019, eles representavam 22% do IFIX, que é um índice que reúne os fundos mais líquidos e mais negociados na bolsa. Só que agora em 2022, veja só, as pessoas e os investidores institucionais abriram a torneira e hoje são 44% os CRIs, né, dentro do IFIX. Então, o que a gente tem, por exemplo, ó, logístico passou de 13 para 17, o corporativo em 2019 era 21. E aí eu até entendo aqui em 2020, 2021 cair bastante o interesse do mercado pelos FIIs corporativos por causa do efeito home office. Só que agora temos só 9% dos investidores olhando esse tipo de ativo, sendo que as empresas, grande parte delas, está voltando pelo menos para o híbrido. Eu acho que não volta nunca mais para 100% presencial em alguns setores que permitem alguma flexibilidade. Linha de produção nunca pode ficar home office, né? Mas a gente fez outro vídeo que vou deixar aqui em cima para você sobre essa discussão de produtividade e se de fato as empresas vão voltar ou não para o home office. Mas veja que muitas empresas hoje exigem que o colaborador dê as caras lá de vez em quando e ainda assim o interesse das pessoas por FIIs corporativos, né, de lajes corporativas, FIIs de tijolo, caiu drasticamente, né, de 21% para 9%. E os de shopping também. E no final eu quero falar de uma situação que eu fiz no auge do Corona Crash, né, quando foi decretada a pandemia e teve vários circuit breakers aqui no Brasil, e nessa condição foi onde eu pude avaliar, e o convite fica para você também nesse vídeo aqui, avaliar o que tem valor e diferenciar valor de preço, tá? A gente chega lá. Aguenta aí. Falando agora dos fundos de papel e essa classificação aqui, todo mundo é louco no tal do High Yield, que é esse último aqui, os fundos mais arriscados e com um retorno maior. Por que raios você acha que algo te paga mais? Porque você é mais bonito? Porque a cor do seu olho é diferente do seu coleguinha? Não, porque é mais arriscado. E a gente viu isso, tem visto isso
na queda aqui dos FIIs de CRIs. Tem também os middle risks, que são os intermediários, e os high grades, que é aqueles mais conservadores e com um retorno menor. E o que a gente esperaria de racionalidade na sua carteira, na carteira geral do mercado? E eu vou mostrar aqui para você. Ó. Se a gente pegar ainda dentro do IFIX, vamos olhar quais são os CRIs, aqui a classificação dos CRIs dentro do IFIX. 43,9 são os mais arriscados, os high yields. Então você vê que o mercado inteiro estava buscando rentabilidade. O mercado inteiro estava olhando só rentabilidade. O que tem dentro, efetivamente, do fundo imobiliário, a qualidade desses CRIs, isso não foi, a diversificação lá dentro também, isso não foi considerado. E os menos arriscados, que são os high grades, 44,3, e os intermediários ali, 11,8. Ou seja, na sua culinária aí, você coloca uma pimentinha para dar aquele sabor, para dar aquela turbinada. Então, o que o pessoal está fazendo é, não, vamos comprar só pimenta e depois a gente vê o arroz com feijão, o que dá. Basicamente é isso. De novo, nunca se esqueça, se está prometendo ou se está entregando, se está prometendo, você foge. Promessa de retorno em renda variável chama-se pirâmide. E por isso mesmo, pelo risco enorme que tem nas pirâmides financeiras, que te oferecem um retorno inexistente, né, no mundo real, no mundo financeiro e também no mundo real. E aí os especialistas da Guide estão falando aqui que estão vendo um número crescente no aumento da inadimplência, pedido de renegociação, né? Insolvência, que é quebradeira mesmo. O pessoal destaca inclusive os impactos disso no setor high yield nos próximos meses, né? E se a coisa descambar, né? Se a inflação desanda no Brasil e os juros têm que subir para acompanhar isso, ou os juros não são baixados na base da canetada, certamente esse problema tende a piorar. O governo impacta tanto nos investimentos também como na vida das pessoas, simplesmente não cuidando da moeda que emite, porque o causador de inflação é o governo. E por isso que o governo precisa ser um zelador do poder de compra da moeda, porque ele ferra tanto a vida de quem quer empreender, como também do pobre que vai no supermercado e não consegue reajuste para honrar o seu poder de compra. Mas então, falando em compra, quanto pior, melhor? É hora de comprar? Ou se você tem o fundo, é hora de vender? Ai, hein? Primeiramente, né, antes de pular aqui pro próximo, eu acho que você não deveria fazer absolutamente nada considerando a queda por si só, tá? Se você não tá, você não tem que entrar só por causa da queda, porque tem coisas ruins que caem de preço, tá bom? E se você já estava no ativo, você tem uma tese, você comprou por causa de um objetivo, você acreditou que tinha valor naquilo. Então eu acho que você não deveria comprar na alta quando estava todo mundo recomendando, falando de ativos que te pagam 1,5% ao mês e vender agora que caiu. Não tem sentido nenhum você fazer isso, tá? E você deve vender um ativo, na minha opinião, a não ser que você for fazer trade. Fazer trade é outra coisa, tá? Que inclusive o pessoal mistura muito, me procura falando, ô William, comprei dólar, 3 meses depois caiu. Eu falei, mas você está querendo fazer diversificação de patrimônio, um hedge com relação ao Brasil, proteger o seu dinheiro com relação aos riscos do Brasil, ou se você quer fazer especulação cambial, tá? Então você tem que ter muito em mente isso que você quer fazer. Ganhos de curto prazo não devem ser buscados na renda variável, a não ser que você queira ir para o lado do trade, mas o trade recorrentemente é provado que a pessoa no final ela sai sem dinheiro. A não ser os super fora da média, que você não é, senão você não estaria aqui assistindo o meu canal. E eu também não sou, tá? Mas vamos lá, quando você deve vender um ativo? Quando ele deixar de ter bons fundamentos, ainda assim, considere que você pode estar errado na sua análise, pode ser algo temporal. Então, falando para você o que eu faço, eu quase nunca vendo um ativo justamente por esse risco de estar errado. Ah, William, mas e o risco do meu patrimônio? O risco do seu patrimônio ir eventualmente a zero por causa de um ativo, ele tem que ser percentualmente baixo com relação à sua carteira inteira. Porque só assim, a ideia é deixar o negócio antifrágil. Se você perder dinheiro, você perde pouco porque você colocou pouco dinheiro em um ativo. Se você ganhar, se ele explodir de valorização, você vai ganhar muito porque a convexidade, né, é muito interessante, que eu acho que no caso de fundos imobiliários nem é tanto assim. Poderia acontecer com mais frequência no caso de ações, né? Pode acontecer no caso de ações. Fundos imobiliários, por eles terem essa receita mais recorrente, é bastante improvável seu patrimônio explodir porque você tem um fundo específico, para não dizer impossível. Então você vai vender o seu ativo quando ele perder um bom fundamento, quando você deixar de acreditar naquela tese,
E ainda assim, se você tiver pouco, você pode ter inclusive a opção de deixar quieto e não fazer nada, certo? Se você se expôs demais, você está entendendo que você precisa ter esse controle mais na linha ali, mais rente. Então essa desvalorização que aconteceu nesses fundos, você não sofreria ela, porque você já teria feito um stop loss, por exemplo, se você for fazer trade. Preço diferente de valor, tá? Preço é diferente de valor. Então, para cada um desses FIIs que caíram, é preciso ser feito uma análise para avaliar se ainda tem valor isso que caiu de preço. Isso para você entrar, ou até para você decidir vender ou não. Inclusive, se você quiser que a gente faça esse vídeo de como analisar de uma maneira inteligente e coerente um FII de CRI, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente, tá bom? O grande problema é que todo mundo perde dinheiro na bolsa. Já adiantando aqui que estava lá no final. As pessoas entram quando tudo tá bem, quando o rendimento é espetacular, quando só se fala disso, então você vai comprar na alta. E esse momento, se você tem esses fundos imobiliários que a gente falou aqui, você está tentado, senão você não ia assistir esse vídeo, né, a vender na baixa. Repita isso por alguns anos e você fica sem patrimônio. Se você ficar acompanhando notícias todos os dias, você vai fazer exatamente isso. Você vai comprar o que está na moda, o que está todo mundo falando. Você vai mandar mensagem no meu direct lá no Dinheiro com Você, lá no Instagram, para comprar Bitcoin quando ele estiver na máxima histórica. Veja que quando você diversifica e coloca um pouquinho todo mês, até esse risco você pode correr. Beleza, comprei Bitcoin quando ele estava na sua máxima. Beleza, você comprou um pouquinho, foi o seu aporte do mês que você fez. No outro você já comprou mais baixo, se caiu. No outro você já comprou mais baixo, se caiu. Então a diversificação te salva em todos os aspectos. Só que o cara quer fazer o seguinte: beleza, Bitcoin tá na máxima histórica, tá passando no Fantástico. William, posso vender minha casa para comprar? Não duvide, tá? A gente recebe esse tipo de contestação, não você que é um seguidor aqui fiel do nosso trabalho. Lembrando que tem as garantias também dos CRIs, tá? Tem as garantias, mas isso demora, isso vai precisar de algum tempo ali, mas tende a ocorrer porque tem uma estruturação de garantia ali para esse tipo de inadimplência, mas é evidente que o mercado precifica, né? O mercado caiu e depois vai ver o que acontece caso essas garantias sejam executadas. De novo, cuidado para não comprar na alta e vender na baixa, tá? Muito cuidado com isso. E você, para quem escolhe um ativo, é muito difícil fazer isso, tá? Então por isso que eu não recomendo também ficar procurando coisa que caiu para comprar. E o que as pessoas fazem? Milhões de investidores, pessoa física, em Oi, em IRB. Não que IRB seja boa ou ruim, ela pelo menos não está em recuperação judicial, mas é que as pessoas se interessam pelo ativo quando ele caiu na expectativa de acordar rico. Essa é a grande verdade. A gente quer, as pessoas querem se iludir, se enganar, vai recuperar, não vai. Não é assim que eu invisto. Eu não coloco meu dinheiro em algo que caiu só porque caiu. Mas, evidentemente, eu vou mostrar para você um caso daqui a pouquinho, às vezes tem uma maior probabilidade de falar, poxa, caiu. Mas será que as coisas deixaram de ter valor? Será que essa queda é pontual, momentânea, sazonal, cíclica, muitas vezes? Será que isso vai deixar de ter valor no futuro para ter caído tanto? E aí, eventualmente, aquele aporte do mês você pode colocar um pouquinho mais. Mas, de novo, para que arriscar? O segredo da história é chegar no final com mais dinheiro. E você só vai chegar no final com mais dinheiro se parar de sardinhagem, de querer comprar quando todo mundo está falando e vender quando caiu. Não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longo prazo. E renda variável é dinheiro que você coloca que não tem prazo. Não tem prazo para renda variável. Não tem prazo. Não é nem longo prazo, é não tem prazo. Ninguém consegue falar em 5 anos, em 3 anos. Num título de renda fixa, sim. Você sabe o comportamento daqui a 3 anos, você sabe daqui a 5 anos. Na renda variável você não tem prazo. E até por isso, quem tomou essa tungada aí dos FIIs de papel, com dinheiro que precisa no curto prazo, está investindo errado. Você concorda comigo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mas, já que não temos como prever o futuro e renda variável não tem como eu saber o que vai acontecer, como se proteger? Você pode fazer estruturas de opções para isso, mas não é o que eu faço também. Falamos aqui de prazo. Renda variável não tem prazo. Então, se você tem dinheiro para... Você está procurando investir para trocar de carro, você está procurando investir para casar, para comprar uma casa no futuro, né? Não é dinheiro de renda variável, seu dinheiro não devia estar aqui. Ponto. Certo? Se você comprar um pouquinho todos os meses, fazendo uma carteira de FIIs. Então, veja, ó. Eu tenho a fração do meu dinheiro que eu não tenho utilidade para ela
no curto, médio, talvez no longo prazo, mas ainda assim, eu não tenho um horizonte temporal para esse dinheiro. Esse dinheiro eu deveria investir em renda variável. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou investir em ações, em fundo imobiliário, em dólar, em Bitcoin, em qualquer coisa que você entenda e saiba que está fazendo em aportes mensais ao longo de muitos anos. É assim que você tem chance de ganhar do tempo e até do CDI, eu diria, que até os grandes gestores não ganham. Por quê? Porque as pessoas querem girar. E com isso você tem as taxas, você tem todos os descontos que acontecem, as sardinhagens, que é comprar na alta e vender na baixa. A única chance que você tem é investir em coisas que têm valor, e isso envolve fugir de IPO, inclusive IPOs de FIIs, IPOs em ações também, em empresas, você fugir de qualquer coisa que não tenha lucro. Isso envolve, evidentemente, empresas em recuperação judicial. E aí, dentro da minha ação, olha só, dividimos aqui o dinheiro sem prazo em caixinhas. E aqui em ações, eu não vou pegar todo o meu dinheiro de ações para comprar uma empresa única. Então, eu vou comprar diversificado, né? Vou investir em vários setores. Aí, pensa bem, aí você pegou essa fração do dinheiro, diversificou em empresas boas e você quer comprar uma OIBR aqui no final? É a pimenta, sabe? Não que eu recomende, inclusive eu não cheguei a comprar, fiz um vídeo também que eu fiz trade em OIBR. É um trade só, não faço recorrentemente. E você concorda que as pessoas deveriam ter feito isso também em FIIs? Beleza, eu tenho vários FIIs de valor, de tijolo, até FIIs também de papel mais conceituados, né, que não sejam high yield. Só que o cara vai lá e coloca um dinheiro da vida dele em algo que ele acredita que vai pagar para a vida toda 1,5% ao mês. Entende? A Gada sempre fala aqui no canal, a ideia não é acertar nada. Se você procurar acertar, você vai se ferrar. Olha, até rimou, Kátia. Procurou acertar, vai se ferrar. Porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Até por isso você diversifica e você ganha em muitos aspectos, né? Você diminui a volatilidade da sua carteira. Se um ativo tá ruim, o outro tá bom e compensa. Você compra todos os meses, então você vai aproveitar as quedas e se continuar subindo, você tá acompanhando também o movimento. É simples, mas não é fácil. Cair e você não fazer nada, você ficar com medo. Ou de alguém estar ganhando dinheiro, o seu cunhado falando que ganhando dinheiro em terreno e você apanhando com seus FIIs aí na sua carteira. Não é fácil, mas é o único jeito que tem de você ganhar da bolsa, do próprio índice, né, do Ibovespa e sobreviver na bolsa de valores. Sobreviver. Se você colocar muito dinheiro, você não sobrevive. Se você fazer trade, você não sobrevive. A gente está falando de aumentar a sua probabilidade de lucro e de construir patrimônio na bolsa, que de coração eu acredito que é um excelente instrumento popular para todo mundo construir patrimônio ao longo do tempo. Só que o cara vai lá, vende a casa para investir em ação. Compra tudo em fundo imobiliário high yield só porque está pagando mais um dividendo mais gordinho. E aí eu queria falar para você de um caso que aconteceu comigo, que eu tinha te prometido, que é um FII de tijolo que caiu bastante, como todos os FIIs de tijolo, especialmente os corporativos e de shopping, durante o pior período da pandemia. Aliás, não foi o pior período da pandemia, foi o pior período da bolsa na pandemia, porque foi quando o mercado assustou pra caramba com a decretação da pandemia pela OMS. Quando caiu pra caramba nesses dias, né, dá até pra ver aqui, será? Passou de 140 para 80 um fundo imobiliário. E esse é um fundo imobiliário de shopping, o XP Malls, o XPML11. Eu tava até aqui no estúdio e comentei com o pessoal. Falei, cara, é evidente que se justifica um fundo imobiliário cair bastante quando as pessoas vão parar de ir no shopping. Foi decretada uma pandemia. Mas eu pensei comigo, falei, será que shopping vai acabar no Brasil? Nos Estados Unidos tem um movimento diferente, né? Aqui no Brasil é um lugar seguro, é um lugar climatizado. A minha esposa vai para bater perna, imagino que sejam milhões de casos como ela. Vai para bater perna, é um lugar de socializar, de divertir, de passear, de compra também, por acaso, mas é um ambiente social seguro, principalmente no Brasil, né? E climatizado, que aqui é quente pra caramba. O americano nem consegue entender porque a gente não vai pra rua, mas é porque lá não tem sol como tem aqui em muitas partes, né? Na Flórida não conta, porque Flórida é Brasil, né? Não conta. Mas muitos locais nos Estados Unidos, o cara não vai pro shopping
como parte da cultura de socializar. Porque o cara vai curtir um parque, fez o sol que não faz durante muito tempo. Aqui no Brasil ainda vejo muito forte esse movimento dos shoppings e foi o que eu pensei quando caiu. Eu falei, cara, a gente não vai acabar com os shoppings, principalmente no curto prazo, curto e médio prazo. No futuro eu não sei. E aí nesse momento eu fiz um aporte maior em XP Malls, mas também se eu tivesse errado na minha análise eu não ia quebrar, não ia ter acontecido nada comigo. E de fato, o XP Malls, ó, em que pese essa Selic alta que a gente tem agora, que faz o CDI vir com força, né? Se a gente pegar essa rentabilidade aqui, ó, o vermelhinho é o XP Malls. Ele vinha ganhando do CDI, que é o azul aqui, durante praticamente toda a existência, né? Aí agora em 2022 ele caiu, agora tá pau a pau aqui com o CDI, né? Mas a ideia, eu acho que qualquer renda fixa Brasil não tem como não investir, né? É muito difícil você vencer a renda fixa, né? Vencer a Selic, o CDI. Mas olha para você ver se você tivesse colocado na poupança em verdinho aqui. E tanto o CDI como o XP Malls acabaram vencendo a poupança, certo? E venceram também o IPCA, que é o roxinho aqui. E isso dentro de uma... Lógico que a gente está fazendo comparação de rentabilidade de renda variável com renda fixa, tem muitos problemas nisso. Mas o que eu quero dizer para você imagina que esses dois ativos, um Tesouro Selic, um CDB de um banco pagando, de um bom banco, lembra, de valor, pagando 100% do CDI, a sua conta do Nubank, o seu XP Malls, que não é indicação, inclusive, só coloquei aqui para ilustrar, a composição desses ativos é o que forma uma boa carteira de investimentos. De maneira que eu invisto em renda variável, tenho grande parte do meu patrimônio em renda variável e não fico sem dormir, porque eu não coloco muito dinheiro em um único ativo, seja ele bom, seja ele que eu ache bom, eu não preciso estar certo. Lembra dessa história? Mas, no fim do dia, com lições aprendidas aqui da história, as pessoas pensam em rentabilidade. E rentabilidade não ganha da diversificação no longo prazo. Lembra bem disso. Você pode estar fazendo festa com a sua rentabilidade agora. Só que essa rentabilidade ela está vindo em virtude de uma carga de riscos que a sua carteira está incorrendo. Lembra disso, tá? No primeiro momento, a rentabilidade encanta, mas os riscos muitas vezes ficam escondidos, que é o que aconteceu, que vem acontecendo com os fundos imobiliários de papel. Então, diversificação vai diminuir no curto prazo a sua rentabilidade, mas ela garante uma perenidade para a sua carteira. Então, esquece esse papo de que rende mais, melhor, senão você vai investir na Argentina, você vai investir em um piramidão que chegar aí para você. Uma reflexão interessante também, fundos de papel, na verdade, você não está investindo em imóveis diretamente. Até em fundo de tijolo não, né? Você é cotista e o fundo é o dono efetivamente do imóvel. Mas você concorda que tem o ativo? Um fundo imobiliário de tijolo, ele tem o prédio que tem valor por si só, certo? O prédio está lá. Então, se o fluxo de recebimentos dele varia, é claro que a cota varia também, vai ter um desconto na cota. Mas você concorda que o ativo está lá? Ele tem valor? Se você investiu em um bom ativo, ele pode passar por crises. O inquilino pode não dar conta de pagar agora, pode ter renegociação, o yield pode cair, mas o ativo está lá. É um prédio na Faria Lima, é um hospital em um centro importante de São Paulo, do Rio de Janeiro. O ativo está lá. Então, o investimento imobiliário, a gente poderia comparar com um fundo imobiliário de tijolo, porque é um pouco próximo, embora sejam categorias diferentes, e você deve escolher aquilo que tem valor independente da classe, e um não exclui o outro. Agora, quando a gente está falando de CRI, de fundo de CRIs, né, fundo de papel, tudo que a cota representa é o fluxo de recebimento de dividendos, de pagamentos, de proventos mensais. Então, se esse pagamento cessa, ou se esses devedores ali na ponta, se eles não são tão críveis, né, se o fundo foi feito com poucos CRIs ou com muita exposição a um cara que não dá conta de pagar, você concorda que o seu risco é muito maior? Então você está lá encantado com um rendimento mensal de 1,5% ao mês, eventualmente, mas você não está olhando que no fim do dia tudo que você tinha era uma promessa de pagamento. E se esse cara não vier a honrar, evidentemente o valor daquele pacote de CRIs, que é o seu fundo de papel, ele vai perder também. Diferentemente de um fundo de tijolo que tem imóveis físicos que tem valor independente desse fluxo de pagamento ou dessa variação desse fluxo de pagamentos no curto prazo. Entende? Então, algo a se pensar. Hoje você aprendeu por que a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa, certo? Porque todo mundo só olha rentabilidade e todo mundo pensa é hora de você
se... Não pode rimar, né, Kátia? Não esquece esse negócio de é hora de. É hora de você trabalhar, gerar mais renda para sua casa, aprender, melhorar a cada vez mais, aumentar o valor dessa hora de trabalho, economizar mais para aumentar os seus aportes, investir por longo prazo, diversificar. Isso é hora de. Porque se você coloca seu dinheiro em coisas que têm valor, você pode até despreocupar com a questão do preço, porque você está investindo de maneira diversificada, colocando um pouquinho todos os meses, comprando 1 ou 2 ativos por mês. E aí você tira essa neura de ficar olhando rentabilidade e preço para olhar o que tem dentro de um ativo, se tem valor ou não. Então hoje você aprendeu a diferença entre valor e preço. Só por isso vale o seu like e a sua inscrição aqui no canal. E eu espero que você também seja um desses vencedores na bolsa no longo prazo. Mas para isso tem que ter aprendido as lições aqui que essa crise dos CRIs, né? Que essa crise dos fundos imobiliários de papel trouxe pra gente. E se você quiser um vídeo onde a gente fala como você faz para investir direito nos fundos imobiliários de papel, e de fato é complexa a análise, né? Porque você tem diversos CRIs dentro de um fundo imobiliário de papel. Como é que você faz para analisar se é bacana ou não e se é digno de receber a sua bufunfa? Se você quiser, já sabe, perturba a gente aqui nos comentários e eu sempre deixo você aqui com mais 2 vídeos para complementar o seu aprendizado e você ser um dos caras aí que ganha dinheiro no longo prazo na bolsa, hein? Olha lá, conto com você. Valeu, tudo de bom. Tchau.